Pois bem, dando continuidade ao tema da Roma Antiga, nós vamos analisar hoje alguns pontos cruciais para o entendimento dessa parte da história. Vamos tentar compreender conceitos da demagogia, entender um pouco da política e do Senado romano, certo? Vamos aqui para um pequeno roteiro da aula, tá? Nós vamos na aula de hoje compreender o conceito de demagogia e ética para os romanos, entender como acontecia a política em Roma e analisar a demagogia e a política do Senado romano, tá certo? Vamos fazer isso de uma forma clara, rápida e sucinta para que vocês compreendam da melhor forma possível e não fique entediante o vídeo longo. Então vamos trabalhar dessa maneira, tá certo? Vamos nós. Demagogia. O que é isso? De onde saiu essa palavra? De onde surgiu? Pois bem, a demagogia, ela tem um sentido geralmente negativo. Ela tem a ver com manipulação, persuasão. Acho que vocês já devem ter ouvido alguns comentários. Ah, e tal pessoa é demagogo. Isso acontece muito em relação à política. Por exemplo, ah, tal político ele só tem demagogia, não passa disso. O que é demagogia? A demagogia ela tem origem grega. Ela significa basicamente a arte ou a técnica de conduzir o povo. Ou seja, é aquela oralidade, aquele discurso bonito que usa belas palavras, que vai te manipular, vai te persuadir a tomar decisões, posicionamentos. E isso já acontecia no período romano, certo? Só que até então não se entendia a demagogia como algo negativo. Mesmo que ela fosse conhecida com a arte, a técnica de conduzir o povo, conduzir a opinião do povo, ela não era vista como algo negativo. Mas isso vem a mudar por quê? Nas aulas de Grécia, comentei com vocês sobre alguns filósofos, como por exemplo Platão, Sócrates, e eles vão ser fundamentais nesse momento para a gente poder compreender a concepção que eles tinham de demagogia, tá certo? Então vamos lá. Os filósofos Aristóteles e Platão, eles vêm dizer o quê? Que essa demagogia, ela poderia sim ser um risco para o povo, um risco para o governo do povo. Por quê? Porque usando dessas belas palavras, dessa demagogia, dessa oralidade, o demagogo ele poderia levar o povo para posicionamentos, para caminhos positivos, como também negativos. Então, dependendo da entonação, do desejo desse demagogo, o povo poderia trilhar caminhos não tão bons. Aristóteles ele chega a dizer que a democracia ela se difere da demagogia. Por quê? Para ele, enquanto a demagogia diz respeito a interesses privados, a pessoa está lá usando de belas palavras, está lá no seu discurso, querendo fazer do seu interesse privado o interesse público, quer convencer as pessoas, usa de algumas artimanhas para convencer as pessoas a seguir seus posicionamentos e seus pensamentos, a democracia é diferente. A democracia vai por meio de um debate racional, de um pensamento comum, de uma conversa, expondo os pós e os contras e fazendo nesse debate chegar a um posicionamento, a uma opinião. Então, ele diz, segundo Aristóteles, a democracia e a demagogia, elas se diferem. Elas não são a mesma coisa. Vocês conseguiram entender? Enquanto a democracia tem essa questão pública, essa questão participativa de um debate racional, expondo os motivos, a demagogia vai usar da persuasão para convencer o povo, convencer o público das suas opiniões. Acho que ficou bem claro, né? Vamos seguindo para o próximo ponto que a gente precisa entender. A ética. O que era a ética para os romanos? Será que o que eles compreendiam de ética é a mesma coisa que a gente compreende hoje?
Pois bem, o que os romanos compreendiam de ética? Para os romanos, ser ético era cumprir as leis já estabelecidas. Os filósofos romanos dessa época, de modo geral, eles convergiam para a mesma preocupação com a conduta humana, com o caráter dos indivíduos e com seus costumes. Ou seja, eles se preocupavam com a moral. A moral, a ética, foi para os romanos um conjunto de deveres. Mas que moral seria essa? De onde surgiu essa moral, essa ética? A moral romana, ela vai ser fruto da ética grega. Muitos conceitos gregos, eles vão perpassar o tempo e permanecer em Roma. Vamos ver mais na frente, com a chegada do cristianismo, essa moral ela vai mudar completamente e vai refletir na moral e na construção da ética das pessoas. Então, nesse momento que a gente está trabalhando agora, o cristianismo ainda não chegou a Roma. Eles permanecem ainda politeístas, são vários deuses. Como a gente também viu, trabalhei com o pessoal da minha turma, acredito que os professores também, essa questão da, da religião grega. Como era a religião grega? Era politeísta. E Roma seguiu nessa mesma linha. Nesse momento, eles continuavam ainda politeístas, vários deuses. Como a gente bem sabe, eram representações divinas numa forma humana. Eram deuses que tinham ira, deuses que erravam, deuses que cometiam erros, deuses imperfeitos. Com a chegada do cristianismo, algumas coisas vão mudar. Vai ser agora apenas um Deus e um Deus perfeito. Um Deus que não erra, um Deus que vai impactar nessa moral e nessa ética. Até então, vamos lá. Até a chegada do cristianismo, essa ética para os romanos era seguir as leis, cumprir as normas que já estavam estabelecidas, tá? Então vamos focar nisso. Nesse momento, Roma ainda é politeísta, o cristianismo ainda não entrou na Roma. Para eles, a ética era basicamente seguir aquilo que estava prescrito. Você ser um cidadão ético, você ser um romano ético, você tinha que seguir as leis que já eram estabelecidas. Mas aonde essas leis eram estabelecidas? Vamos entender isso? Chegamos ao Senado romano, a política, essas leis que eram estabelecidas e que o povo deveria seguir para ser ético, para ser um bom cidadão, elas eram tomadas aqui, essas decisões e essas normas. O Senado, ele vai ter o seu auge nesse período, no período da República. Por quê? Como a gente bem sabe, antes da República Romana existia a monarquia romana. Então, quem tomava todas as decisões eram os reis. A partir de agora, eles vão ter que entrar em consenso e promover reuniões no Senado para poder tomar decisões em relação à cidade. Então, o Senado ele tem o seu auge, de fato, nesse período, durante a República Romana. Senado é uma palavra que vem de senex. Também é uma palavra grega. A gente tem que lembrar o seguinte: lembra lá na Grécia, como eu trabalhei com vocês, que aconteciam assembleias e a valorização do homem mais velho, que era sábio, que ele tinha bons ensinamentos, tomava as decisões naquele momento. Então, isso vai permanecer no Senado romano, entendeu? Aqui surgiram as normas visando o bem-estar do povo. No Senado, era palco de tensões, conflitos, disputas, bem como se tem hoje, né? A gente vai pensar no Senado hoje brasileiro, a gente vê algumas cenas. Na maioria das vezes, eles estão tendo debates acíduos. Algumas pessoas se exaltam. Então, do mesmo modo, era que as decisões não eram tomadas de forma tão
pacífica, né? Ouvia alguns debates, algumas questões. Senado, vem da palavra senex, que significa velho, idoso, ancião. Como eu falei para vocês, era uma reunião dos anciãos, dos homens mais velhos, para tomar decisões em relação à cidade romana, tá? Senado na Roma Antiga, inicialmente era composto só por patrícios, os nobres, mas com o tempo ele vai incluir também os plebeus, tá certo? Os patrícios, eles vão criar uma série de cargos para organizar algumas questões. Esses cargos são os magistrados, os magistérios, né? Então vão escolher magistrados para estar nesses cargos, para poder organizar melhor essas questões. Os plebeus, eles poderiam ocupar algum desses cargos, mas estes cargos não eram de prestígio. Como é para vocês? O Senado, em suma, ele era liderado pelos nobres. Os nobres que se reuniam e tomavam decisões. Lembrando que naquele contexto, só poderiam participar dessas sessões homens. Tá? Mulheres, nesse momento, não tinham essa voz política. Então, os homens, nobres, os patrícios, eles se reuniam para tomar ali as decisões em relação a Roma. Aos poucos, eles vão abrindo ali umas exceções para que os plebeus possam se adentrar, tomar alguns cargos, mas os cargos que eram dispostos para os plebeus não eram cargos de prestígio. A gente vai estar vendo aqui como é que acontecia. Alguns desses magistrados, o questor, eram cerca de oito homens que ficavam nesse cargo. Ele tomava as rédeas do tesouro público, então ele cuidava das finanças. Esses nomezinhos que estão em vermelho são os cargos que só os nobres poderiam atuar. Então, deferia. O questor ele poderia ser plebeu, ele poderia ser comerciante, ele poderia ser nobre. Não tinha essa prescrição até aí. Vamos para o próximo. Edil. Edil seriam 2 homens no cargo. Eles prezavam pela conservação da cidade, conservação dos bens públicos, faziam a cidade se manter conservada. Questões do manejo das águas, a conservação das ágoras, a conservação, perdão, das ágoras não, conservação das praças, todos os bens públicos romanos, tá? Pretor, a gente já vê que esse nome já tá ali um pouco destacado. Por quê? Porque esse cargo poderiam ser 2 homens, mas só deviam ser homens nobres, patrícios. Eles eram responsáveis pela justiça, então eles que julgavam os crimes. Então, de modo algum, na concepção deles, poderia ser julgados os crimes por alguém que não fosse nobre, tá? O quarto cargo, o quarto magistrado, né, dessa política romana era o censor. O censor poderiam também ser até 2 homens, e eles eram responsáveis pelo censo da população pública. Eles meio que mapeavam a cidade, viam ali a população que estava, faziam basicamente um censo. A gente pode levar em concepção o que é que o censo atual ele faz. Vai de casa em casa, vê ali quanto cada pessoa ganha, como é que está sendo ali a convivência, quantas pessoas moram, a questão do quantidade de família. Então, o censor, ele era o censo da população. Ele mapeava a cidade. Próximo cargo, cônsul. Presidia o Senado. Então, se já é um cargo já mais elevado. Poderia ser ocupado por até 2 nobres, né? Como a gente está vendo, o nomezinho tá vermelho. Seriam 2 nobres, que eram os grandes políticos, né? Eles que presidiam o Senado. Então, era muito destaque que eles tinham nesse cargo e, novamente,
não poderiam ser cargos ocupados por homens que não fossem nobres. E o último cargo, o ditador. Esse só era convocado em momentos de crise. Ele só surge em momentos específicos e só um homem nobre poderia ah, adentrar nesse cargo. Que momentos críticos, momentos de crise seriam esses? Momentos de fome, miséria, ah, muitas chuvas, alagamentos, momentos realmente críticos, eles atuavam. Então não era um cargo que existia constantemente, não era como, por exemplo, o questor que estava ali trabalhando com o tesouro público, as finanças. As finanças, elas aconteciam, precisava de alguém para manejá-las durante todo o período. O ditador não. Ele só vai surgir em momentos que for realmente necessário, tá? Esse período ele é bem importante, essa questão da formação do Senado. Por quê? Porque é um período que vai se formar política jurídica e vai ser fundamental, pois o Senado, como a gente entende hoje, o Senado, aqueles três poderes, o judiciário, eles vão surgir nesse período. A base para a política que a gente tem hoje no Senado, ela vai surgir nesse momento, tá certo? A gente pode até entender um pouco, logicamente são contextos diferentes e instituições não são as mesmas, mas restaram algumas coisas aí que a gente carrega até hoje, tá? Qual seria algumas semelhanças que a gente tem mantendo as devidas cautelas, né? Das instituições são diferentes, momentos diferentes da história, mas os senadores, eles continuam até hoje. Logicamente, esses senadores, eles não têm o mesmo poder que eles tinham na Roma, né? O Senado, eles eram a voz ativa, a opinião deles era única. Hoje não, hoje o senador ele passa por esses três poderes. Se ele tomar uma decisão, ela tem que ser analisada por um todo e ser aceita ou não. No contexto romano, esses senadores, eles tinham muito mais poder do que hoje. Hoje o Senado não tem tanto poder. Outra questão, os senadores persistem, só que o que difere é o seguinte, na Roma, esses senadores ficavam no cargo de forma vitalícia. Até a sua morte, eles eram senadores. Aqui no Brasil, no nosso contexto, isso não acontece. O senador, ele fica no cargo, ele pode haver reeleições. Então, ele pode ficar por mais tempo no cargo ou não. Vamos lembrando, no Senado só podiam atuar homens. Isso mudou no nosso contexto atual, mas ainda tem uma grande diferenciação. Ah, temos cerca de 81 senadores vigentes, né? Então, cerca de 81. E apenas 10 mulheres. Então, é um número drasticamente diferente. Por mais que as mulheres tenham mais abertura no contexto político, obviamente diferente do contexto romano, mas essa diferença ela ainda é gritante. E outra coisa em relação à idade dos senadores. Dessa questão, como a gente viu, em Roma, eram homens mais velhos que detinham o poder do conhecimento, que estavam à frente do Senado. No nosso contexto atual, são aceitos os senadores, eles tinham idade mínima, que é de 35 anos, para poder tentar ser senador do Brasil. Mas a média dos senadores que nós temos são bem mais velhos. A média que a gente tem atualmente é cerca de 50 e 80 anos. O senador. Então, pessoal, essa foi uma breve análise, né? Para a gente poder compreender um pouco alguns aspectos da política do Senado romano. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham compreendido bem.
Mas caso tenha ficado ainda alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente do PVS nas redes sociais, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.